Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver esse conteúdo do capítulo 11 e ele traz a agropecuária no mundo atual e as políticas agrícolas nos países desenvolvidos. Então vai ser dois momentos, a questão da agropecuária, os conceitos, a evolução, os tipos, e a questão da política agrícola nos países desenvolvidos, nos países ricos. Então, inicialmente, a agropecuária, o que é? Uma atividade no qual você tem o quê? Duas outras atividades em conjunto, né? Você vai ter a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura é o cultivo de vegetais e a pecuária é a criação de animais. Ambas formam o que nós chamamos de agropecuária. Ela está inserida dentro do setor primário da economia. Vocês se lembram que são três setores, primário, secundário e terciário. E o setor primário é importante porque ele é gerador de matéria-prima e também ele é gerador de quê? De alimentos. Então, a agropecuária é uma atividade que tem como fator de produção a terra, porque é na terra que você produz os produtos agrícolas e é na terra que você produz também o rebanho, os diversos tipos de rebanho, né, que servem de alimentos e também de matéria-prima para a indústria. A agricultura, pessoal, era uma atividade antiga, ela surgiu há cerca de 10, 12 mil anos atrás, e ela surge quando o homem deixa de ser nômade, ele era andarilho. E quando ele descobre a questão de cultivar um determinado local e criar um animal preso naquele local, ele descobre ali o processo da agropecuária. E ali você vai ter o quê? O surgimento dos primeiros aglomerados urbanos, ou humanos, melhor dizendo, e ali você vai ter, inicialmente, né, esses aglomerados ao longo de grandes rios, né? Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, Nilo no Egito, não é? Os rios Azul e Vermelho na China, Indo e Ganges na Índia, enfim, Ásia e África, né, que se dá lá o início dos primeiros aglomerados humanos na superfície terrestre. E o que você tem com o setor agropecuário? Um excedente da produção de alimentos, o que contribui de uma forma ou de outra para o crescimento da população. No item 2, ele trabalha a questão da Revolução Agrícola e da Revolução Verde. São dois conceitos distintos. A Revolução Agrícola tem relação com a Revolução Industrial, quando o homem lá ele utiliza técnicas que a indústria produz, principalmente maquinário, e ele consegue desenvolver uma maior produtividade no campo. Então, desde o século XVII, XVIII, XIX, você vai ter um aumento da produtividade, principalmente nos países desenvolvidos, devido as inovações tecnológicas provenientes do setor industrial. Então, a primeira revolução industrial, ela contribui muito para a revolução agrícola, porque ela fornece tecnologia, principalmente maquinário, para que você aumente a produção agrícola no campo. Já a Revolução Verde, ela se dá no século XX, então ela se dá principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na década de 60, 70, onde essa tecnologia que antes era utilizada nos países desenvolvidos, agora são utilizadas nos países subdesenvolvidos, principalmente naqueles subdesenvolvidos industrializados, que começam a industrializar, os chamados NICs, novos países industrializados, entre eles Brasil, México e Índia. Então, essa tecnologia chega nesses países, eles também aumentam a produtividade, você tem um uso intenso de maquinário aos poucos nesses países, um desenvolvimento de uma série de produtos que até então eles não utilizavam, né, fertilizantes, adubos, agrotóxicos em si, e também o uso de sementes selecionadas. Alguns autores dizem que a Revolução Verde foi uma estratégia, principalmente do governo dos Estados Unidos, para que os países emergentes, em desenvolvimento, naquele momento, não pudessem cair na influência da União Soviética. Era a Guerra Fria naquele momento, os Estados Unidos tinham uma indústria química extremamente ociosa e era necessário utilizar essa indústria química de alguma coisa. O que eles fizeram? Eles investiram principalmente no desenvolvimento de produtos, né, do setor agropecuário, e transferiram para esses países. Então, a Revolução Verde, ela foi uma transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, que contou com a participação principalmente dos Estados Unidos, que fez com que houvesse um aumento da produtividade nesses países, na questão agropecuária. Só que os países ainda continuaram pobres e ainda dependentes da tecnologia dos países ricos e também financeiramente dos países ricos. Então, houve uma modernização agrícola nos países pobres desde a década de 60, que culminou com a expansão das multinacionais, principalmente das multinacionais americanas, entre elas a Monsanto, a Cargill e a Bunge, que são grandes companhias americanas que controlam boa parte da produtividade agrícola de diversos países aí emergentes.
No item 3, ele trabalha a questão da biotecnologia. A biotecnologia é quando você utiliza a ciência para desenvolver produtos, agropecuários no caso, né? Geneticamente modificados. Então, você pega lá o DNA desses produtos, você pega a característica desse produto e geneticamente você transforma esse produto em um produto mais resistente. Tá? Então, aqui tem uma imagem de uma maçã sendo injetada aqui com um produto químico, né? É um exemplo de biotecnologia. Você utiliza ciência para aumentar a resistência de vários produtos orgânicos, de vários organismos vivos. E ali o que você tem? O surgimento dos organismos chamados transgênicos. São organismos geneticamente modificados que têm uma qualidade um pouco melhor, uma resistência um pouco melhor, principalmente às pragas, e isso aí, automaticamente, para o capitalismo é um mamão com açúcar, né? Ele aumenta o lucro das empresas capitalistas. Alguns pontos são positivos do uso do transgênico, alguns pontos são negativos. Então, tem sempre argumento contrário ao uso do transgênico, mas tem também argumentos favoráveis, né? O contrário diz que ele pode prejudicar os agrossistemas, né? Ele só atende os grandes produtores, ele aumenta o caso de doenças, entre elas a alergia, ele faz com que haja mutação dos insetos, os insetos se tornam mais resistentes, juntamente com as pragas, né, as ervas daninhas, e você tem também o domínio dessa tecnologia de surgimento de transgênicos, de origem de transgênicos, um pequeno grupo de empresas que estão sediadas nos países desenvolvidos. Então, você tem uma concentração dessa tecnologia nos países desenvolvidos. O argumento favorável é que você vai ter sementes com qualidade nutritiva aumentada, teoricamente, né? Ela vai ter uma tecnologia que permite utilizar qualquer tipo de solo, porque geneticamente você pode adaptar aquela semente àquele tipo de solo, àquele tipo de clima. Você reduz a quantidade de produtos químicos para combater pragas na lavoura, porque a lavoura se torna um pouco mais resistente. Você expande o conhecimento científico, você reduz os custos do produtor, porque ele vai usar menos agrotóxicos, menos veneno no campo, né? Ele vai ter um ganho de produtividade, porque a própria semente transgênica, o produto transgênico, ele tem uma produtividade maior do que o produto convencional, e ele permite que você possa produzir em terras impróprias. Então, geneticamente, você pode adaptar uma semente para aquele solo ali que até então não podia ser utilizado. Então, tem argumentos sempre a favor, sempre contra, né? Então, tem os dois lados aí com relação ao transgênico. Desde os anos 2000, eles obrigam, né, que os produtos transgênicos coloquem no rótulo da sua mercadoria o T de transgênico para o consumidor saber que aquele produto foi geneticamente modificado. O próximo item, com relação ao contrário do transgênico, desenvolveu-se também bastante no mundo da agricultura orgânica. A agricultura orgânica, ela é uma agricultura natural que traz produtos que não usam, geralmente, nenhum tipo de produto sintético, de produto químico, não é? Ela é uma agricultura conhecida como sustentável, porque ela respeita o meio natural, e você produz utilizando somente produtos que a própria terra oferece. São produtos orgânicos, produtos com adubação natural. E você vai ter vantagem do uso de consumir orgânicos, né? Eles são mais ricos em nutrientes, eles têm um sabor melhor, eles não causam muito mal, né? Não causam praticamente mal ao meio ambiente. Você tem vários tipos de bebidas hoje que já utilizam derivados do transgênico, né? Do transgênico, não do produto orgânico. E você tem uma grande quantidade, né, de minerais nos produtos orgânicos, inclusive já cientificamente provado, maior do que nos transgênicos. Então, ele coloca lá cálcio, magnésio, molibdênio, fósforo, enfim, uma série de minerais em quantidades maiores do que se você tivesse num produto convencional. E você tem aqueles produtos que não têm aquela aparência de serem modificados geneticamente, que eles têm uma coloração mais natural, não é aquela coloração mais avermelhada, mais amarela, mais chamativa, como é do transgênico, porque ele é geneticamente modificado, automaticamente ele tem uma casca, né, mais chamativa, mais brilhosa do que os produtos naturais, os produtos orgânicos. O problema do orgânico é que o preço dele é maior, né, do que o transgênico. Automaticamente os consumidores não têm muitas vezes condições financeiras de comprar o orgânico, porque ele custa muitas vezes 2, 3 vezes mais que o produto convencional. No item 4, ele coloca para vocês lá a política agrícola nos países desenvolvidos. Então, dois grandes itens são importantes para você entender a política agrícola nos países desenvolvidos. Um é o subsídio. O subsídio é uma forma de incentivar o produtor rural local, né, dos países desenvolvidos, com uma série de incentivos fiscais, redução dos impostos, carência nos juros, né, carência no empréstimo, no caso, redução dos juros, redução dos impostos. Então, é muito comum nos países desenvolvidos você ter uma política que tem grandes subsídios para o setor agrícola. O governo financia mesmo a produção agrícola para manter a produção
que dê condições de sustentar a população local. Outro ponto, fora o subsídio, é a questão do protecionismo. Geralmente, os países, a política agrícola dos países desenvolvidos, eles têm uma política de proteção ao mercado interno. Então, você tem o quê? Você tem uma série de barreiras fiscais mesmo, aumento de alíquota, de impostos, para que o produto estrangeiro chegue mais caro no país ali que está importando aquela mercadoria, para proteger o mercado local. Então, já foram feitas uma série de rodadas aí, né, principalmente dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, onde os países em desenvolvimento, principalmente esses grandes produtores, questionam, né, essa política agrícola que os países desenvolvidos aplicam até hoje, que é uma política que dá muito subsídio ao produtor local, em detrimento à concorrência, que era para ser a base do sistema capitalista. A agricultura nesses países é moderna, né? Você tem uma mecanização intensa, bastante uso de produtos químicos, né? Fertilizantes, adubos, agrotóxicos. Você vai ter um aumento de produtividade, você vai ter irrigação nesses países, você vai ter muita tecnologia no campo, né? Para conhecer o solo, conhecer a produtividade por hectare. Pratica-se muita a monocultura, né? A produção de um gênero só para você exportar. E você tem um número reduzido de trabalhadores porque você tem muito maquinário. Automaticamente a produção é mais mecanizada do que manual nos países desenvolvidos. Aí você tem aqui um exemplo dos países, né, como que são essas produções nos países desenvolvidos. Ele coloca praticamente 3 grupos de países. O Japão, que é um país asiático, é um país rico, né, extremamente rico, só que é um país pequeno, tem 370 mil quilômetros quadrados, 126 milhões de habitantes, é um país pequeno, mas populoso. Um país montanhoso, 75% do território japonês é montanhoso, ele tem só 25% que pode ser aproveitado para a produção agrícola, e eles não dão conta de produzir internamente o que eles precisam para a sua alimentação. Eles importam boa parte do que eles consomem. Só que adotam o que os países desenvolvidos adotam, uma política de subsídio para o produtor local e também o protecionismo quando o produto vem de fora para adentrar no território japonês. Então, tem essa questão do protecionismo, da proteção do Estado também com subsídio, só que a produção no Japão é insuficiente, né, para o consumo local, eles têm que importar bastante. Né? E o principal produto no Japão, pessoal, isso que é importante, é o produto, o arroz. O arroz é feito dentro do processo irrigado, né, e o cultivo do arroz é conhecido como rizicultura. Então, eu coloquei um slide aqui que mostra que no Japão você tem poucos espaços propícios para o plantio e você tem que aproveitar esses espaços de uma maneira mais racional possível. Então, eles fazem essa técnica aqui, que vocês podem observar no slide, que é cortar um determinado terreno íngreme, né, em degraus, em níveis, né, curva de níveis, e você consegue aproveitar esses degraus aí para você produzir principalmente o arroz, a rizicultura. Tá? Então, essa técnica aí é chamada técnica de terraceamento. Quando é feito no Japão, geralmente é feito em pequenas propriedades, minifúndios, né? Muitos desses minifúndios são de propriedades familiares, né? Só que é um uso intenso de maquinário. Maquinário, assim, tecnologia, no caso. E eles têm uma grande produtividade. Então, eles têm pouco espaço, e nesse espaço eles têm que produzir em grande quantidade, porque o país é bastante populoso, tá? Aí nós temos a União Europeia. A União Europeia é um bloco, vocês se lembram, né? Um bloco que hoje é constituído por 27 países, e desde quando eles surgiram lá na década de 50, eles criaram uma política agrícola comum para os países do bloco, chamado PAC, Política Agrícola Comum. Essa política agrícola comum é uma política que tem uma série de subsídios para o produtor local, e tem a questão do protecionismo, que é para evitar a concorrência dos produtos estrangeiros com os produtos ali locais da União Europeia. Então, a PAC é uma política agrícola comum que faz com que haja uma prioridade dos países do bloco para produzir para o mercado, para o mercado da própria União Europeia, para assegurar a alimentação da população europeia, naquele sentido ali, de você ter alimentos em grande quantidade. Só lembrando que esses países que eu citei, o Japão e os países da União Europeia, eles têm como prioridade a produção de gêneros temperados. Então, você vai ter, no caso do Japão, o arroz irrigado, mas aqui na União Europeia você vai ter principalmente os gêneros temperados. Então, grande produtor de trigo, cevada, batata, aveia, centeio. Nos países do Mediterrâneo tem muita oliveira, né, que vai dar origem ao azeite. Ao sul da Europa tem também vinicultura, né, produção de vinhos. Então, o continente europeu ele tem uma grande produtividade, mas basicamente de produtos temperados.
E aqui eu coloquei um corte bem interessante, um gráfico aqui que mostra o benefício do subsídio dado aos países europeus por parte da União Europeia. Então, eles pegam uma parte do recurso, que no caso foi 556 bilhões de euros em 2017, e distribuiu para os países ali esse valor para que os países dessem para os produtores, para que eles pudessem produzir lá com baixo custo, para que não impactasse a economia desses países e os produtores tivessem também benefício. Então, a França, a Espanha, a Alemanha, a Itália e Polônia foram os principais países beneficiados com esses grandes subsídios dados lá na União Europeia aos produtores locais. E, por fim, tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência agrícola do mundo, tá, pessoal? Ele é um país que tem uma grande produtividade totalmente mecanizada, elevada, tecnologia bastante utilizada nos Estados Unidos, e eles organizam a produção local através de áreas específicas de produção chamadas de belts, que são os cinturões. Determinada área do país tem uma especialidade de uma determinada cultura agrícola, então se planta ali bastante aquele produto e tem ali uma grande produtividade. Então eu coloquei aqui alguns cinturões, trigo, algodão, né? E aqui tem outro que está um pouco melhor, que são os cinturões agropecuários dos Estados Unidos. Então aqui você vai ter, observando a legenda, o Ranching Belt. O Ranching Belt é o quê? O cinturão da pecuária de corte. Pecuária de corte é o gado criado, muitas vezes solto, né? Mas que come uma ração ali para que ele seja abatido, tá? A policultura, o cinturão do trigo, esse amarelo aqui na fronteira aqui com o Canadá, né? Cinturão chamado de Wilt Belt. O cinturão do leite, Dairy Belt, é um cinturão da pecuária leiteira, tem a pecuária de corte, que é para o consumo da carne, e a leiteira para o consumo de leite e derivados. Cinturão do milho, Corn Belt, aí no centro do país. O cinturão do algodão, o Cotton Belt, mais ao sul, ali no Texas, não é? A cultura tropical, tem alguns produtos tropicais no sul dos Estados Unidos, principalmente na região banhada pelo Golfo do México. Tem a batata também nos Estados Unidos, tem o fumo para a produção de cigarro, né? A cultura irrigada, tem locais lá que você tem que irrigar a produção ali de Seattle, né? E você precisa dessa irrigação para que você tenha uma produtividade. Tem a soja, os Estados Unidos produzem muita soja transgênica, no caso, né? E tem também a fruticultura aqui, principalmente no estado da Flórida. Então, os Estados Unidos é um grande produtor agrícola, ele tem um grande consumo de produtos agrícolas e ele exporta também. Então, se você pegar o ranking aí, os mais atualizados, os Estados Unidos está sempre lá em primeiro, a União Europeia em segundo e o Brasil vem em terceiro. Então, tá sempre esses três países aí, lá no ranking dos maiores produtores de gêneros agrícolas no mundo. Ok, pessoal? Então, era isso o conteúdo. Esse aqui é o exercício, vocês vão fazer com calma. A página 254, todas as questões, tanto a dissertativa como a do Enem Vestibulares, e na página 260 também, tanto a dissertativa como do Enem Vestibulares. Então, façam com calma, depois vocês postem para mim, tá? Bom estudo a todos aí, e até a próxima, tá? Vou encerrar minha aula aqui. Fiquem com Deus aí, obrigado pela presença de todos.